Olá, eu sou a Marisa, eu sou uma das voluntárias do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. A nossa casa fica localizada na Rua Antônio Guganes, 192, no bairro Jardim São Paulo. Para saber sobre as nossas atividades, sobre os nossos trabalhos assistenciais, nos sigam nas nossas redes sociais. E assim vocês vão poder saber tudo que nós realizamos ali na nossa casa. Bom, então nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro foi psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes de começarmos a leitura, vamos nos preparando para ela. E vamos assim, neste momento, pedirmos ao nosso Pai que possa nos envolver em muita luz, que nos envolva em muito amor e que nós possamos colocar em prática todos os seus ensinamentos, para que nós possamos ter um mundo melhor, para que nós possamos evoluirmos a cada dia. E dessa forma, Jesus, vamos fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em novas tentações, e livra-nos, Jesus, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E a leitura de hoje, ela é a lição 94. É ao salvar-nos. E Emmanuel sempre começa falando sobre o Evangelho. E o de hoje está em Marcos, capítulo 15, versículo 30. E ele começa assim: salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Essa fala, ela foi comentada por todas as pessoas que estavam ali assistindo à crucificação de Jesus. A população daquela época não conseguia entender a mensagem que Jesus tinha dito. Então, eles falavam muito para que Jesus pudesse se salvar, ou seja, para que ele saísse da cruz, né? E a partir daí, para que ele pudesse provar quem ele era. E eles comentavam assim: olha, você salvou tanta gente, você ajudou tanta gente, então por que você não faz isso por você? Se você descer da cruz, se você sair daí, nós vamos acreditar em você. Então era isso que eles pediam a Jesus. E na realidade, Jesus jamais ia fazer isso, né? Porque ele veio aqui para dar um outro tipo de testemunho. E Emmanuel, essa leitura, ela vem assim nos trazer grandes reflexões para os nossos dias de hoje. E ele continua assim: esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício de Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Bom, nós estamos em uma época onde era comum a morte. As guerras, assim como hoje, o objetivo delas era estar cada vez mais destruindo as pessoas, matando as pessoas. E para o homem daquele período,
Só era considerado um grande herói aquele que tinha um número muito grande de pessoas mortas durante a guerra. Então, esses eram os grandes heróis. Entender Jesus naquele momento como uma pessoa, como um herói, entender Jesus naquele momento como alguém que veio para nos tirar essa ideia, né, de que só a morte pode estar mostrando quem são as verdadeiras pessoas, quem eram os grandes heróis, os grandes conquistadores. Era muito difícil para o homem daquele período. Eles não tinham esse conhecimento. E não era esse o objetivo de Cristo. Quando Cristo veio para cá, ele não veio com essa intenção de estar destruindo as pessoas. O objetivo de Cristo era totalmente outro. Ele quer destruir aquelas tendências negativas que nós trazemos, né? E aí Emmanuel continua para nós. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores, no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Bom, aqui Emmanuel nos chama a atenção no período em que Cristo veio. O período que Cristo esteve aqui conosco na Terra, dentro da história, ele é estudado como a Pax Romana. Era o período de paz de Roma. Foi o momento em que Roma não estava guerreando com nenhuma nação. E aí então vem Jesus trazendo uma nova mensagem, que era uma mensagem de paz, de amor, de perdão, né, de compreensão. E essas palavras eram muito difíceis para os homens daquela época entender. Então, nós estamos falando de um período de homens onde a brutalidade era normal. E Cristo não vem com essa brutalidade, aonde perdoar eram só os fracos que poderiam perdoar. E então Cristo não era muito bem aceito. Eles não conseguiam ainda entender, não eram todos que estavam preparados para estarem entendendo essas palavras de Cristo, né? E aí então vencer a guerra para algumas pessoas era muito difícil vencer uma guerra sem armas. Para todos os homens daquela época, inclusive para os discípulos de Cristo, não era comum eles quererem vencer a guerra sem usar nenhuma arma. E a gente vai encontrar, né, um exemplo, uma fala muito importante nesse momento, é no livro Até o Fim dos Tempos, do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues. Ela diz assim: relata que quando Jesus busca o Jardim das Oliveiras para orar, um grupo comandado por Judas e Malco, aproximando-se do mestre, este, sabendo o que ia acontecer, indagou: a quem buscas? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Serenamente, Jesus respondeu: sou eu. É então que Pedro, que se encontrava com uma espada, decepa a orelha de Malco. Jesus tocou a ferida aberta em sangue e cicatrizou-a, advertindo Pedro: embanhai a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Então, olha o quanto que era difícil para o homem daquele período entender que ele não precisava usar de uma arma. Até os discípulos, aqueles que caminharam com Jesus em momentos de, vamos colocar assim, de desespero, em momentos de salvar, né, Jesus, eles acabam usando de uma arma. E Jesus sempre foi contra isso. Ele nunca foi uma pessoa que apoiasse a violência. E aí então ele pede para que o Pedro guarde a sua arma, né? Porque ele fala que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, o que significa isso? Se nós começarmos a colocarmos as armas, nós também seremos feridos, porque é assim que vai começando a guerra. Porque as guerras, elas não estão distantes de nós, elas estão dentro de nós. Somos nós que provocamos a guerra. Se as pessoas não andassem tão armadas, e aí são armadas de palavras, são com armas de fogo, nós não teríamos um mundo violento. Porque para algumas pessoas, as guerras estão concentradas em algumas regiões, mas na realidade não. A guerra está dentro de nós. E é essa guerra que nós temos que eliminar. Por isso que Jesus veio e nos ensinou o perdão, nos ensinou o amor, a paz, a compreensão. É para que nós eliminássemos essa guerra que nós damos tanta importância, que é essa guerra que nós destruímos, que nós matamos seres humanos, matamos animais e matamos a nós mesmos. Então é contra isso que Jesus veio e falou: não faça isso, não é necessário. Essa guerra, ela precisa ser eliminada. Nós temos que vencer tudo. Sem essa guerra, nós podemos vencer através do amor. E era muito difícil para o homem daquele período entender tudo isso, né? Bem, e o Emmanuel continua. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Que foram aquelas circunstâncias ali em cima que nós ouvimos, né? E Jesus vem nesse momento e nos ensina que sempre que deixarmos de fazer o mal, olhar o caminho do bem, auxiliarmos aqueles que estão no nosso caminho, as críticas poderão vir, mas ela não nos afetará. Na realidade, para algumas pessoas, fazer o bem ainda é muito difícil. Elas não conseguem ainda ter esse testemunho de estarem fazendo bem. É muito difícil para elas. Elas ainda trazem dentro de si reminiscências de vidas passadas, onde a violência atuou muito forte. Então, elas ainda precisam aprender, né? E Jesus vem e nos ensina justamente isso. Olha, não deixe de praticar o bem. Vá sempre fazendo, porque o bem gera o bem. Quanto mais nós fizermos em prol dos outros, mais nós estaremos recebendo para nós mesmos. Então é isso que ele nos pede, para que nós possamos estar sempre realizando, fazendo bem, em prol de todos aqueles que estão ao nosso redor, porque é só na prática do bem que nós vamos eliminando as guerras. Daí a importância de estarmos fazendo sempre o bem às pessoas, né? E quando a gente pega o Livro dos Espíritos, na questão 894, Kardec pergunta aos espíritos: há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenha a vencer algum sentimento contrário.
têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? E os espíritos respondem: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então, o que os espíritos nos alertam? Pratique o bem constantemente, porque você vai começando hoje a praticar o bem, você faz hoje uma boa ação, amanhã você já vai estar fazendo uma ação maior e assim vai, dia a dia nós vamos crescendo e dessa forma, fazendo sempre o bem, é que nós vamos evoluindo. E é assim que nós vamos realizando a nossa reforma íntima e vamos trabalhando com o nosso progresso. E vamos acabando com as lutas que estão dentro de nós. E quais são essas lutas que estão dentro de nós, né? É a luta do orgulho, é a luta da vaidade, é a luta do melindre. São essas energias que nós temos que eliminar dentro de nós. Porque enquanto nós temos essas emoções negativas em nós, a paz não consegue permanecer, porque nós vamos estar constantemente lutando conosco. E é isso que nós temos que eliminar. Então Kardec nos ensina, através dos espíritos, que nós precisamos fazermos o bem, praticarmos sempre o bem, sem olhar a quem, né? Não é assim que a gente aprende? Que nós devemos estar sempre fazendo o bem, sempre estarmos auxiliando, sempre estarmos praticando. E vamos praticar de pouquinho, vamos começar aos poucos, se é difícil. Há pessoas que não, que já superaram, como os espíritos nos falaram. Elas já estão assim, o bem já faz parte da vida delas. Então aquilo é automático, mas elas já estão preparadas para isso. Agora, quando ainda não estamos, então vamos começando aos pouquinhos, para que a gente vá criando o hábito de estarmos fazendo bem. Vamos assim, vamos colocando em nós a paciência, vamos dar espaço para a paciência. Então, vamos tendo paciência conosco, vamos tendo paciência com as pessoas dentro da nossa casa. Tudo nós temos que começar dentro da nossa casa, para depois nós podermos ir lá para fora. Quando nós já desenvolvemos a paciência dentro da nossa casa, nós vamos desenvolver lá fora. Então, a espiritualidade é tão maravilhosa que ela já nos dá uma casa, já nos dá uma família, que é o nosso grande laboratório, para que nós possamos estar desenvolvendo a paciência, o amor, o perdão. E através de tudo isso nós vamos desenvolvendo a paz. E aí a guerra vai sendo eliminada dentro de nós, né? Então é isso que eles nos pedem. Então vamos dar continuidade à nossa leitura. Se nos demorarmos calados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderarmos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos e, quando nos surpreendem experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes,
para junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando-nos altos princípios esboçados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Bom, o que será que Emmanuel nos alerta aqui, né? Aqui Emmanuel nos diz assim: olha, presta atenção, comece a ajudar as pessoas. O enriquecimento, ele é necessário, quando esse enriquecimento ele é honesto, mas nós não podemos, de forma alguma, esquecermos de auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. E eu auxilio não exclusivamente dando as coisas, é eu dando condições de trabalhos gratificantes. É dentro das minhas possibilidades eu dar trabalho para as pessoas com dignidade, para que elas possam sobreviver. É isso que o Emmanuel vem nos chamar a atenção. Quando ele fala o seu enriquecimento, ele tem que estar, né, eles têm que estar ao lado do outro, para auxiliar o outro. Senão, esse enriquecimento, ele não vai ter valor. E aí a gente tem que entender que quando nós estamos trabalhando no caminho do bem, nós vamos sempre ouvir alguns comentários irônicos, alguns comentários que não vão estar nos auxiliando em nada. Então, não vamos dar ouvido a esses comentários que só vão estar atrapalhando a nossa vida. Não vamos nos preocupar com eles, porque esses comentários são ainda daquelas pessoas que ainda não têm alguma compreensão. Elas ainda precisam ter alguma compreensão, né? Elas ainda precisam aprender. E elas vão aprendendo com os exemplos de tudo que nós vamos fazendo, dos exemplos que elas vão encontrando pelo caminho. Até porque nós sabemos que todo bem que nós fazemos, ele reverte para nós. Nós é que estamos recebendo. A espiritualidade já nos dá grandes exemplos sobre isso, que tudo que nós fazemos de bem, de bom às pessoas, isso está vindo para nós de uma forma de saúde, de união de família, de paz interior. Querem coisa melhor que nós temos a paz interior, a paz da consciência tranquila? Não existe coisa melhor na nossa vida. E é essa paz que nós temos que estar a cada dia alimentando com as boas ações. Portanto, nós temos que fazer aquilo que é o correto e não nos preocuparmos com a fala de quem quer que seja, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminhar. E se nós já temos algum conhecimento, nós não podemos ficar estacionados. Nós temos que estar fazendo o bem às pessoas, porque cada vez que nós fazemos o bem, esse bem reverte para nós. E eu vou encerrar contando uma historinha do Chico. O Chico um dia estava caminhando e uma pessoa o chamou. Era uma senhora que frequentava a casa espírita onde o Chico trabalhava. E o Chico estava muito atrasado. E ele não gostava de chegar atrasado no seu ambiente de trabalho. E aí o Chico falou assim: ai, mais tarde eu falo com a senhora. E aí o Emmanuel apareceu e falou: volta lá, Chico. Volta lá e conversa com ela. Aí o Chico foi lá, conversou com a mulher, e aí ele resolveu, auxiliou o que ela precisava. E aí o Chico veio embora. Quando ele estava vindo embora, ela falou para ele: Chico, vai com Deus. E aí o Emmanuel virou e falou: Chico, olha para trás. Na hora que o Chico olhou, era uma luz muito grande, uma luz enorme. Tá? Por um ato tão simples,
só de ter ouvido. E ela estava tão grata a ele que as suas palavras, vai com Deus, iluminou todo o caminho. Então, assim somos nós, que possamos ouvirmos muito essa palavra, vai com Deus. E muito obrigada, e que todos possam estar assim, refletindo um pouquinho sobre o que foi dito hoje. Fiquem em paz.